Por que será que é tão fácil a gente admirar os outros, mas é muito difícil reconhecer as nossas próprias qualidades? Quantas vezes você já se comparou com alguém e no final da comparação você saiu se sentindo pequena, imperfeita, insuficiente, sentiu que estava parada no tempo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre autoimagem, mas não é sobre aparência, é sobre identidade. A intenção desse vídeo é a gente começar a refletir e entender como isso influencia na nossa vida e até que ponto a gente pode intervir para essa influência ser no mínimo positiva. Será que é possível? Ó, já aproveita, dá seu like aí no vídeo, né, que é para ele alcançar bastante gente. Aí no final do vídeo você decide se você quer mandar ele também para alguma outra pessoa que possa fazer bom proveito do conteúdo desse vídeo aqui. A autoimagem, ela é a representação mental que a gente constrói de si mesmo. E ela não remete apenas à nossa aparência física, ela engloba também todos os outros aspectos da nossa vida, por exemplo, aspectos psicológicos, emocionais e sociais. Ela engloba assim a vida como um todo. Essa construção, ela já começa a acontecer na nossa infância e ela vai ser moldada por todas as nossas experiências sociais. A forma como as pessoas nos tratam vai refletir diretamente na forma como a gente se vê. E a família é muito importante nesse primeiro momento, porque ali vai começar a se formar também a nossa autoimagem. É nessa fase que a gente vai começar a desenvolver também autoconfiança e insegurança diante de algumas situações. E aí vamos imaginar uma situação. A gente tem uma criança que está tentando encher um copo de água que ela quer beber e ela, na tentativa, derruba o copo de água, derruba a água e não consegue encher. Ao invés dela levar uma bronca, ela vai ser incentivada a tentar de novo, vai ser instruída talvez como segurar melhor a garrafa ou o copo para não acontecer de novo o erro de derrubar tudo. Automaticamente, essa criança vai reforçar a autoconfiança dela, ela vai receber uma informação que ela pode se sentir segura, que é normal, às vezes as coisas não darem certo do jeito que a gente quer e a gente precisa tentar de novo. Por outro lado, se nessa situação essa criança leva uma bronca, ela escuta que ela não sabe fazer nada, ou até mesmo leva um tapa, não sei, vai reforçar para ela um aspecto negativo, que seria a insegurança diante dos erros, né? Porque ela vai ter medo de errar, ela vai achar que ela não é capaz e ela vai ficar procurando sempre a perfeição, o que vai criar uma situação complexa na cabeça, já que perfeição não existe, não é mesmo? Isso é só um pequeno exemplo, esse é só um pequeno exemplo de como as atitudes, as nossas convivências, elas vão fortalecendo ou enfraquecendo alguns aspectos da nossa autoconfiança, da nossa autopercepção. É claro que no decorrer da vida a gente vai passar por várias dessas situações, algumas em graus mais complexos, outras em graus menos complexos, mas todas essas relações e interações, elas são muito importantes para a criação da nossa autopercepção. E a nossa família é importante nesse primeiro momento de vida, nesse sentido, porque ela vai ser a base que a gente vai receber para lidar com as outras interações sociais, que depois vem escola, depois vem grupo de amigos, sei lá, trabalho, cursos, enfim, todas as relações sociais que a gente tem fora do nosso âmbito familiar, a base para isso vai ser criada ali dentro da nossa família. Então, desde pequena a gente já começa a receber essas informações e elas vão moldando a nossa visão. Um elogio, uma bronca, uma comparação, tudo se junta e forma a nossa autopercepção. E aí tá, aqui foi um exemplo básico, né, só para a gente entender qual é a dinâmica, mas se você parar para pensar aí um minutinho, talvez você conheça uma pessoa assim, ou talvez você mesma seja essa pessoa. Eu vejo acontecer muito com mulheres, que é a situação na situação profissional.
Às vezes tem uma vaga lá que você gostaria muito de trabalhar, numa empresa que você gostaria muito de trabalhar, e aí você não se candidata para a vaga que está disponível, mesmo tendo todas as qualidades exigidas pela empresa. Mesmo com todas as qualificações exigidas, você ainda acha que falta alguma coisa, que você não vai dar conta daquilo, que você ainda não está no nível que você deveria estar para se candidatar. E aí você adia isso, às vezes acaba nem tentando, se candidatar, e depois fica com aquele sentimento ruim: "Ah, por que que eu não tentei?", porque você vê que uma pessoa que talvez nem tenha tanta qualificação como você, assumiu a vaga, e você fica com aquele arrependimento: "Nossa, eu deveria ter tentado, ai, blá-blá-blá". São situações normais que a gente às vezes se joga, né, joga toda a culpa: "Ah, porque eu fui medrosa", ou isso ou aquilo, mas na verdade tá tudo entrelaçado. Então, de alguma forma, as experiências passadas que você teve construiu em você essa autoimagem que é de insegurança nesse sentido. Então, é muito importante a gente dar atenção a isso e toda vez que a gente estiver diante de uma situação desse jeito, a gente pensar da onde que está vindo essa insegurança, da onde que está vindo esse medo, por que que é que eu acho que eu não devo tentar. É claro que ele tem no nosso mecanismo automático, tem aquele nível de medo que é saudável, que é um medo que protege. Mas eu tô falando de outra coisa, tá, gente? Essa situação eu tô falando de um outro lugar. Com o avanço das redes sociais, essa relação ficou ainda mais complexa, né? Porque a gente está todo o tempo exposto a imagens que foram pensadas, editadas e idealizadas, nos bombardeando o tempo todo. E aí acontece aquela coisa de a gente ficar consumindo em excesso e esse consumo em excesso de tudo gera na gente talvez um sentimento de inadequação, gera na gente um sentimento de estagnação. E o problema com isso a gente está comparando os bastidores da nossa vida com um recorte da vida alheia. E eu digo aqui recorte porque é exatamente isso que a gente consome o tempo todo, a gente recebe um recorte. Às vezes esse recorte vai ter um efeito positivo, às vezes o recorte vai ter um efeito negativo na nossa percepção de nós mesmos. Curiosamente, a gente tende a se fixar mais nos efeitos negativos que as coisas causam na gente. Então, por isso, é muito bom a gente aprender o máximo que a gente puder sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre a origem dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Como tudo na vida tem seus dois lados, tenha calma. Quem ouviu com atenção já percebeu que a autoimagem, apesar de ser construída de acordo com as nossas relações e tudo mais, ela não é uma coisa estática. Não quer dizer que se você agora, nesse momento, tem uma autoimagem que não favorece assim seu desempenho, não quer dizer que você vai ser assim para sempre, porque a gente pode sempre mudar as coisas que não estão legais, a gente pode entender os mecanismos. Não é também uma coisa que vai ser super fácil, né? Que a gente vai falar, oh, tá bom, eu entendi que isso tem a ver com as minhas relações, pronto, resolvi meu problema. Não é assim, a gente vai tudo é construção, e construção com fundamento, para ser sólida, leva tempo, e é nisso que a gente tem que se apegar, ao processo, né, a as possibilidades que o processo de aprendizagem nos traz. Tá, mas e aí, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode mudar essa autoimagem que não está sendo vantajosa, construtiva para a nossa vida? Para a gente começar a falar disso, eu quero citar uma frase que eu li no prefácio de algum livro que eu estava lendo sobre identidade, alguma coisa do tipo. Tudo que passa pela mente ressoa no corpo e é nele que os sintomas se manifestam. E eu acho essa frase, assim, é magnífica. E eu já vi essa frase sendo dita em vários livros, em várias situações, em várias conversas de maneiras diferentes. Quando a gente começa a dar atenção para isso, você vai perceber que em várias áreas da vida, seja numa conversa com algum amigo, ou até mesmo em algum livro, ou num vídeo, ou palestra, ou isso, aquilo, essa frase aparece de alguma forma. E
clichês verdadeiros que a gente praticamente não dá atenção, mas vivencia o tempo todo. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que eu tenho tomado na minha vida nos últimos tempos, que tem me ajudado muito, principalmente a criar resiliência. Talvez pode ajudar você também se você estiver em uma situação parecida com a minha, e por isso eu resolvi trazer nesse vídeo. A primeira coisa que eu tenho feito é tentar não me comparar. Eu acredito que é impossível a gente não se comparar. Sempre tem algum momento ou outro que a gente vai fazer. Mas eu tento ao máximo, com toda a consciência que eu tenho, com toda a força da consciência que eu tenho, de tentar não me comparar. Porque comparação é sempre uma batalha perdida. Sempre alguém vai ter mais coragem, mais vontade, mais recurso, mais tudo, 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 e no final das contas a comparação não te ajuda a fazer a nada. Mesmo que no final da comparação você ache que você esteja numa melhor posição com a pessoa ou com a situação que você está se comparando, comparar não é uma coisa legal de fazer, porque, gente, cada um tem seu próprio caminho. E mesmo que a gente divida nosso caminho com alguma outra pessoa, cada um dá seu próprio passo. E com isso, cada um sabe onde aperta seu calo, cada um sabe qual é o tipo de sapato que tem que vestir para conseguir caminhar tranquilo. Então, tome cuidado com a comparação. E mesmo nos momentos que ela foi inevitável, porque eu sei que a gente precisa ter consciência dos efeitos que ela causa, né? Por exemplo, se você comparar, ai, não sei, a pessoa estuda e eu não estudo, ou a pessoa entende uma matéria e eu não entendo. Tenha consciência do sentimento que isso te traz, porque isso vai ajudar você a desenvolver resiliência e gente, vai economizar tempo, de verdade, vai economizar muito tempo da sua vida se você não ficar se comparando. Se você tiver condição, faça terapia, mas se você não tiver, procure alternativas que te ajudem a desenvolver ferramentas emocionais para você aguentar o tranco da vida. Então, até antes de eu conseguir começar a fazer a minha terapia, eu procurava muita leitura sobre o funcionamento do cérebro. Eu procurava fazer esporte ou me movimentar, ter algum hobby, alguma coisa que equilibre o estresse do dia a dia, porque se a gente ficar só atolada em problema o tempo todo, não tem como. E é claro que assim, mesmo fazendo terapia, a gente não pode esperar que só a terapia, só ir uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, vai resolver nosso problema. Então a gente tem que ser muito ativa no sentido de procurar soluções e procurar ensinamentos, aprendizados sobre como a gente controla melhor nossas emoções, até para a gente não virar uma presa fácil na mão das pessoas que são expert em manipular emoções. Não terceirize seu bem-estar. Quando eu digo não terceirize seu bem-estar, eu quero dizer não depositar todas as suas fichas de conseguir ficar bem, de conseguir evoluir, de conseguir construir o que você quer, apenas em coisas externas. Muito do que acontece assim no campo emocional é interno, então você pode ter tudo disponível para você, mas se você não tiver uma certa consciência nesse sentido, você vai acabar se tornando uma presa fácil para os caçadores de emoções. E o tempo que a gente vive é exatamente isso que acontece. As nossas emoções estão o tempo todo na mira de pessoas que estão tentando fazer capital a todo custo. O sistema social que a gente vive é o qual? Capitalista. E nesse sistema tudo vira um produto. E as nossas emoções, infelizmente, nos tempos atuais, é um produto em mão cheia. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, é nossa responsabilidade entender quais são os nossos limites, é nossa responsabilidade entender o que, que a gente está sentindo, da onde que isso está vindo, para a gente conseguir procurar uma estratégia, criar uma estratégia que seja assertiva e para a gente tentar ficar protegido das armadilhas do mundo capitalista que a gente vive. Entenda, aprenda muito sobre as dinâmicas sociais. A gente que é da classe trabalhadora, a gente precisa entender, ter consciência de classe. A gente precisa entender
o que que é uma classe, como isso se forma, quais são, o que que a sociologia tem a ver. A gente tem que entender sobre sociologia, a gente precisa entender sobre política. Eu não estou falando para vocês virar um Jones Manuel da vida, não, não precisa nada disso. Mas a gente precisa entender o que está dando ruim nos nossos planos que tem a ver só com as nossas atitudes e o que está dando ruim nos nossos planos que tem a ver com a sociedade que a gente está inserida. É muito importante a gente saber disso, porque aí a gente também não vira marionetes na mão de pessoas que dominam sobre esses temas. E geralmente nós, da classe trabalhadora, a gente entende talvez teoricamente muito menos sobre isso. E aí a gente cai no conto dos coaches, né? Porque a nossa era é a era dos coaches, que ficam aí empurrando teorias que a gente não consegue porque a gente não quer. E tem outro ponto. Quando eu falo para a gente aprender sobre classe social, e não só classe social, né, gente? Sobre classe social, sobre emoções, todo esse tipo de coisa, eu não estou falando para a gente entender sobre isso, para a gente entrar num discurso de somos uma vítima da sociedade, por isso não está dando certo. Não é sobre isso. Mas quando a gente entende sobre esse tema, a gente vai entender qual estratégia que a gente precisa usar para a gente conseguir avançar. A gente vai entender qual estratégia a gente precisa usar para a gente conseguir transpor as barreiras que nos aparecem diariamente. E a gente vai também, com isso, tirar muito peso das costas, porque, ou, eu não sei vocês, mas principalmente quem é mãe, ou pai, ou que cuida de uma criança, uma pessoa que é responsável pela educação de uma criança, a gente geralmente é confrontado com culpa. Ai, porque eu não fiz isso, ai, porque eu deveria fazer isso, e aquilo, aquilo outro. E também outras áreas da vida, né? A gente está sempre sendo confrontado com uma certa culpa de não ter dado o certo, talvez. Mas quando a gente começa a entender as dinâmicas sociais, a gente vai se libertando até disso. E só o fato de você se libertar dessa culpa vai fazer você progredir e alcançar os seus objetivos com mais leveza. Se você se planejou para fazer alguma coisa, se você começou a seguir seu objetivo, por algum motivo você desviou do caminho, não desista, não acabou não a sua chance, você pode continuar. Você pode sempre continuar. E eu faço sempre, para mim mesma, né, eu fico falando na minha cabeça comigo mesma, a comparação de um GPS. Se você jogar aí no seu Google Maps um caminho que você quer chegar em algum lugar, e aí você seguir no caminho que ele está te dando lá no GPS, você entrou na rua errada. Ele não vai desligar e falar assim, ó, volto para casa que não tem mais chance, acabou, já era. Ele vai reformular a rota e vai, a partir daquele ponto ali, de onde você está, procurar outros caminhos para você chegar no seu destino final. Ele vai fazer isso 1 milhão de vezes, se você 1 milhão de vezes fazer a rota errada, assim, a rota diferente, né, do que você teria que fazer. Essa ilustração, assim, eu uso sempre na minha vida, porque eu sou a rainha também de perseguir um objetivo, ou melhor, eu era a rainha de criar um objetivo e no final das contas não dá certo e eu desisti. Então, mudança de hábito não é fácil, então a gente vai precisar ter calma. E você começou a caminhar, deu ruim? Para, descansa, toma um fôlego e vai de novo. Então, não desista dos seus objetivos porque um plano que você fez não deu certo, porque uma rotina que você criou para seguir não deu certo. Não deu certo essa? Atualiza, vai, continua. Precisa de ajuda? Pede ajuda, gente, pede ajuda. Eu sei que a gente é de uma geração que os nossos pais diziam, não, a gente tem que dar conta. Então a gente pegou muitas coisas, muitos assim, comportamentos dos nossos pais. Mas a gente está vivendo em outros tempos agora e a gente pode pedir ajuda sim. E eu sei que nem todas as pessoas vão estar disponíveis para você, eu sei que nem todo mundo quer seu bem como você gostaria que as pessoas quisessem, mas a mesma coisa é a gente nem sempre está disponível para todo mundo, nem sempre quer o bem de todo mundo como as pessoas gostariam, mas sempre vai ter uma ou duas pessoas, pelo menos, que vai te ajudar. Então, não precisa fazer nada sozinho. Autoimagem não é reflexo do espelho, ela é o reflexo da nossa relação com a gente mesmo.
Por isso que a gente precisa ser empática, a gente precisa ser responsável, cuidadosa com a gente mesma, assim como nós somos com os outros. O tanto de amor, dedicação, esforço que a gente empenha com os outros, a gente tem que, no mínimo, no mesmo grau, empenhar para nós mesmos. Cuide de seus pensamentos, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu bem-estar, que vai dar tudo certo, gente. No final das contas, vai dar tudo certo. Mesmo que a gente viva cenários trágicos como são os tempos de hoje, essa é a questão, é a história da humanidade. A gente sempre passa por altos e baixos, altos e baixos. A vida não é linear. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem e eles são tão importantes quanto os acertos. Tem muitas outras camadas que a gente pode falar sobre esse assunto, mas eu acho que para esse vídeo aqui, no vídeo de hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu queria te pedir para não se esquecer de se inscrever nesse canal. E se você tem alguma pessoa que sabe, que gostaria, que seria interessante ouvir e conversar sobre esse assunto, manda esse vídeo para ela também. Olha, muito obrigado mesmo, de coração, você que me assistiu até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.